É com enorme felicidade que a gente vem aqui hoje lançar o nosso podcast. O nome do nosso podcast é Você Pode, porque a gente pensa que a positividade é que comanda a vida. Pensando assim, arrepiado como estou, não poderia começar a realizar um sonho se não fosse com alguém que sonhou junto comigo lá no início, que a gente teve uma história, que foi um cara que acreditou nessa minha história muito mesmo antes da gente se tornar homens. Nós éramos meninos e já acreditávamos e respeitávamos uns aos outros. Então, com enorme prazer, hoje, na inauguração do nosso podcast Você Pode, eu tenho aqui um amigo, um irmão, e o nome artístico dele é Rapping Hood. Salve, salve! Salve, meu irmão! Salve, Marcão! Seja muito bem-vindo à uma nossa honra, casa. uma honra. Você é merecedor de tudo isso. Poxa, Espero muito que obrigado. o Você Pode seja eterno, irmão. Se Deus quiser, a gente vai fazer um trabalho árduo para que esse nome vá muito longe, que toque as pessoas com toda a raiz desse nome. Que todos nós podemos, uma honra de estar fato. aqui hoje. Prazer é todo meu, meu irmão. A gente está junto já faz um bom tempo, Já né? faz um bom tempo. Fanfarras. Escola Zerbini, Francisco de É. Assis, Silva Bueno, Imperador Casa do de Ipiranga. Cultura do Nossa Ipiranga. Senhora. Festinhas do Maurão. Ixi, foi meu primeiro palco, a Casa de Cultura do Ipiranga, você acredita? O nosso. O nosso, né? Aquelas festas maravilhosas. E eu queria começar justamente falando disso. Eu fiquei pensando bastante, falei assim, como a gente vai começar esse papo? Eu falei assim, acho que para despertar a curiosidade das pessoas, eu tenho que ir antes da nossa relação. E eu queria saber quem é esse menino, né, negro da periferia, antes de ser o Rapping Hood. Quem é esse menino? Pô, o Antônio Luiz Júnior. Isso. O Antônio Luiz Júnior era um Para os íntimos da bagunceiro. Taliba. Sim, ainda tem esse apelido também, por causa do jogador do Corinthians. E assim, eu era um aluno bagunceiro, né? Sim. Gostava de fazer uma bagunça, conversar durante a aula, atrapalhar os professores. E tinha uma facilidade, né, para os esportes e para a música, né? Sim. Sempre eu estava envolvido nas paradas esportivas da escola e nas paradas musicais, né? Sempre que eu podia, eu estava envolvido. E aí foi onde a gente se conheceu, né, Marcão? Sim. Zerbini tinha o mesmo maestro Da nossa que o escola. Seminário da Glória. Isso. E que o Chicão também. E que o Francisco Chicão. de Assis Reis. Exatamente. E assim a gente juntou aquele time pesado, né? E eu costumo dizer que tem uma importância fundamental na nossa história, vida. porque é o nosso primeiro encontro com a música. Sim. Então, se hoje estamos aqui ainda vivendo de música, a fanfarra tem uma importância grandiosa na nossa vida. Importante falar disso, Sim. porque hoje em dia essa tradição ela está cada vez mais diminuindo. Exatamente. Eu acho importantíssimo fanfarras, bandas marciais. Sim. Eu acho que é uma forma de formar músicos, novos músicos. Desperta, né? E, na verdade, eu apoio até mais que isso. Eu realmente gostaria que música fosse matéria escolar. Sim. Marcão, seria importante Seria. para o nosso ramo. Pode ver que isso deu um norte para as nossas vidas. Exatamente. A gente se conheceu, a gente não tinha nem 14 anos. Mano. É verdade. Acho que a gente tinha 11, 12 anos quando a gente se conheceu. E sabe o que eu costumo dizer? Por exemplo, com 12, 13 anos, nós já líamos partitura. Sim. Por conta dessa proposta de ter arte musical nas escolas, né? Sim. E um povo é reconhecido pela sua cultura. Então, quer dizer, se estivesse na nossa base, como existe em outros países, Sim. teríamos muito mais Rapping Hoods, muito mais Marque Brasil. Íamos ter um time muito pesado, que o Brasil é um grande celeiro, né? Exato. Muitas pessoas talentosas. Imagina se elas tivessem a oportunidade de estudar Sim. a música. Exatamente. Porque isso é um desafio, né? Não se encontra o ensino da música assim tão fácil Exatamente. e de forma barata ou gratuita, né?
E isso revolucionou as nossas vidas e a de Sim. tantos amigos. E aí, nessa revolução, falando de revolução, Daquele sambinha no fundo do busão, da fanfarra. indo para o Play Center. A gente passou os palcos, não? Exatamente. E aí que eu queria chegar, né? O Happy Hood, esse menino, né? Sonhador, periférico, Sim. gente fina, bagunceiro como nós todos. A gente gostava. Geleia tava junto, né? Todos os nossos amigos, né? Pô, Geleia, André, Johnny, Cê é louco, o Darley, Éder. Éder. O Éder. Sim, Que sim. para nós ia ser um profissional da bola, né? Porque Pô, era com certeza. fantástico. E quando o rap chega, qual a importância do Grandmaster Ney e do Natanael na sua vida para que houvesse essa virada de chave, né? Você vê, né, Marcão? Aquele tempo, eu já fazia pequenos esboços, né, cara? Sim. Que, assim, quando eu comecei a ouvir Grandmaster Flash, África Bambata, Sim. esses caras, meu, o Dini, Curtis Blow, eu comecei a dar uma pirada. E vi brasileiros fazendo isso também. Uhum. Pepeu, os Metralhas, Taíde DJ1, Sim. Região Abissal. Na raiz da coisa. Sim, e esses caras, quando eu vi esses caras, eu falei, putz, isso aí eu acho que eu também faço. Sim. E comecei de uma forma até brincalhona, que eu gostava mesmo, Marcão. É de ir nos bares. Lembra que a gente ia no Clube House? Sim, Clube House. De sexta-feira. Pegava o São Camilo e... Sim, pertinho da sua casa. É, isso mesmo. Você tinha que ir pro Sacomã. Tinha que ir pro Sacomã pra pegar o São Camilo. É isso mesmo. E aí, eu me lembro que eu ficava fazendo rima, tirando barato com a cara dos outros ali, no baile mesmo, o baile rolando. O Pepeu abriu o caminho para isso, né? Por conta do Sim, Ruth Caroline, sim. e aí a gente queria imitar Era essa... isso. E aí o que aconteceu? Um certo dia, teve um baile no Esporte Clube São Bernardo, Sim. que era o Mr. G e o Nenê da Black News Black News. faziam esse baile. E eles contrataram o SP DJs, que era o Grandmaster Ney e o Natanael, Certo. e a DJ Adriana também, e o DJ Cuca, que no tempo era o campeão do DMC Brasil. Sim. Era tipo o DJ top. Top. Era o... Aliás, melhor ele que nós continua tínhamos. sendo top. DJ Sim. Cuca sabe muito, né? Sim. Um grande professor, né? Exatamente. E o Natanael fez uma brincadeira. Ô, quem cantar um rap, vem aqui, que se cantar, pá, vai ganhar um Tinha disco. muito isso nos bailes, né? E aí, a rapaziada tipo, começou a me empurrar. Porque eu já tinha participado de alguns festivaizinhos, tinha participado do Festival da Dinos Clube em São Dinos Caetano. Aí a rapaziada do Paradise, a Ieda Rios, o Sim, Ulisses. aí da Rios. Eles que falaram para mim, você tem que ir no Esporte Clube São Bernardo, que lá vai rolar um super festival. Mas lá não vai ser fácil que nem esse, que eu tinha ganho do Dinos. Sim. Ele falou, e eles que foram os jurados desse festival da Dinos, Nossa, que eu que ganhei. legal. Só que eles falaram assim para mim, lá não vai ser tão fácil não, porque lá até a gente vai participar. Nossa. Mas mesmo assim, para mim era um bom desafio, né? Sim. Ir para outros lugares, cantar o meu rap, ver se eu tinha mesmo condições. Subir degraus, né? Porque na verdade na Dinos, tudo bem, eu ganhei, mas Arapuá estava em peso lá dentro da Dinos, né? Aí A hora que botava. falava meu nome, os caras Ixi, gritavam que Maria. nem louco, eu acabei ganhando. Aham. E, assim, o Esporte Clube São Bernardo, para mim, foi uma grande escola. Sim. Aquele Fest Rap 89, era 1989, Nossa. precisamente. E aí, os caras me empurraram, o Natanael percebeu e falou, você aí, por que você não vem? Daí eu acabei Te subindo desafiou. lá. Me lembro que o Grandmaster Ney soltou a base do Keep On Moving, do Soul to Soul. Sim. Soltou o Keep On Moving instrumental e ele ficou brincando com as duas instrumentais, assim. Aquela boa Aí o base. Natanael falou, canta.
Aí eu só tinha que uma você na mandou? O manga. que você mandou? Não, era aquela de sempre, Sou Negrão. Que a gente já mandava nos busão. Porque é louco pensar nisso, mas Sou Negrão realmente foi uma das minhas primeiras letras, uma das primeiras letras que eu escrevi. Sério? E foi para o trabalho de escola, né? Não Para o acredito. trabalho do Zerbini, Sério? 1988, não, 1988, centenário da abolição da escravatura. Eu me lembro que tinha aquele comercial do Martinho da Vila. Sim. Axé, Sim. axé para todo mundo, axé. A professora falou que valeria uma música no trabalho. Olha a escola de novo, te dando base. E aí eu canetei. Eu fiz uma super pesquisa, fui na biblioteca, peguei livros de biografia, fiz história uma super boa. lista e fui cortando os nomes da lista à medida que eu fui fazendo a letra. Eu me lembro que no dia, era um sábado, o dia que eu escrevi essa música. E eu acabei de escrever assim, no calor da emoção, eu falei para minha mãe, eu preciso mostrar um negócio para a senhora e tal. Cantei a música para a dona Beth falou, eu não entendo nada disso. Mas dessas coisas que você faz, essa é a melhor sim. E sua mãe era sincera. Sim. E aí, você vê, eu cantei o Sou Negrão, o Natanael, quando eu acabei de cantar, eles me deram um vinil. Se não me engano, era um vinil do Bismarck, cara. Sim. Que tinha Vapors. Sei. Era um vinil do Bismarck. Mano. Eles me deram esse vinil e aí o Natanael perguntou para mim se eu tinha mãe, se eu tinha pai, onde eu morava. Porque ele sentiu ali que tinha um menino. Aí ele falou, você vai embora como? Eu falei, vou com meus parceiros, mas veio de busão. Sim. Ele falou, não, eu vou te levar. Eu preciso falar com o seu pai e com a sua mãe. Caramba, e logo ele, né? E assim começou para mim essa parada de ir para lugares cantar. Eu cantava nos bailinhos que a gente ia. Na verdade, eu nunca me preparei assim, ou pensei em fazer sucesso, Marcão. Sim. Meu sonho naquele tempo, que eu via aquele disco Som das Ruas, hip hop, cultura de rua. Todo mundo tinha, né? Eu queria gravar, eu queria poder pegar um vinil na minha casa, pôr no toca-disco, né? Naquele tempo, a gente nem chamava de toca-disco, a gente chamava de Rádio Vitrola. Rádio Vitrola. Queria pôr o meu vinil lá na Rádio Vitrola e ouvir as minhas músicas. Sim. Porque, na verdade, eu não me via, nesse tempo, capaz de fazer sucesso no rap. Não sei se você lembra, a maioria dos rappers tinha um timbre de voz mais grave. Encorpado, né? Naldinho, Taíde, Ed Rock. Sim. Todos eles tinham vozes graves. Então eu achava que a minha voz era ruim. Sério? Pelo que pareça, eu achava que a minha voz era ruim para fazer rap. Entendi. Qual era a minha visão, Marcão? Eu queria virar um compositor de raps. Sério? A minha viagem era essa, fazer raps que outros artistas cantassem. E, para isso, eu precisava também ter o registro delas, para apresentar para os caras. Sim. E aí você mandaria na sua voz para eles interpretarem. Sim. Essa era a minha visão com o rap. Mas aí não teve jeito. O Natanael conversou com os meus pais no tempo, e meus pais, na verdade, já o conheciam dos bailes. Sim. Eles frequentavam bailes da Chic Show e já o conheciam. Não tinham uma amizade com ele, nunca tinham tido contato. Mas sabiam quem era ele. Sim. E aí ele falou isso. Ele deu uma aula como sobre sempre, hip hop para os meus sempre. pais e falou, isso que ele faz aqui no Brasil é considerado coisa de maloqueiros, de marginal. Mas nos Estados Unidos é um movimento sério. Ele deu uma super aula sobre o que era o hip hop. E ele era, além de tudo, né, um mentor para todos Sim. nós. Um líder cultural. Um líder cultural. Muito forte, né? Muito forte. E esse cara, talvez ele acreditou em mim mais do que eu próprio pudesse imaginar. Eu só posso agradecer Natanael Valência e Gama Cenei, essa dupla, os SP DJs. Eu falo, eu fico até arrepiado, cara. Sim.
Porra, Por causa da importância. os caras fizeram tudo por mim, cara. O Natanael, eu posso falar que ele me trombou ali com 14, 15 anos. Sim. E me levou até a primeira gravadora que me contratou, que foi a Trama. Sim. Parece que ele foi realmente um anjo na minha vida. Um cara que veio para me guiar. E eu quis começar o nosso papo justamente falando disso, por saber da importância dele na sua vida e na sua carreira. Foi demais. Muito obrigado, Natanael. Muito obrigado. Descanse em paz. Seja feliz sempre. Muito importante para nós todos, porque aí nós todos colhemos frutos do que ele, do tanto que ele acreditou em você. E por que eu estou falando isso, né? Porque Som Negrão virou um hino para nós, né? Para nós negros, e a gente cantava com muito amor. Pô, demais. Né? Diga com muito amor, Som Negrão, e era algo que nos autoafirmava. Eu lembro que nesse tempo todos nós queríamos muito se envolver com movimentos negros, né? Sim, sim. Guelé 10, Projeto Rappers, MNU, Isso. Adomaê, né? Isso. Pô, a gente sempre ia em tudo quanto era reunião de movimento negro. Ao negro também. Sim. Que era, a música, como era algo que chegava mais rápido até nós jovens, Sim. então o Som Negrão tem essa importância para nós. Né? Aqui, como um representante da juventude negra da década de 80 e 90, Você vê. essa música nos autoafirmava. Talvez eu nunca tivesse pensado isso naquele momento que eu estava canetando ali. Depois disso, realmente, essa música foi citada como um hino da juventude negra. Eu me lembro de uma matéria do Djalma Campos para o Notícias Populares. Sim. Que tinha uma foto do Pós-Cimento Zulu, assim, e ele falava, sou negrão, hino da juventude negra, em letras garrafais, assim. Foi uma das primeiras vezes que eu vi meu trabalho num jornal, assim, de grande circulação. Tudo bem, era um jornal do povo mais pobre, do povo periférico, mas para mim significou muito. Sim. Sair ali numa matéria, importância, naquele né, jornal. que tinha esse jornal na época, principalmente para a periferia. Sim. E falando disso, eu queria que você, que é um representante fortíssimo, como disse, através da música, através do rap, como você vê o racismo dessa época e como você vê o racismo hoje e o que você vê para o futuro dessa palavra que a gente gostaria que não existisse, que não nos tocasse, que o nosso país fosse, enfim, né? Não o mundo, né? Não só nosso país. Mas você é um representante. Assim, eu vejo alguns artistas que têm essa representatividade. A Sandra de Sá, com Olhos Coloridos, você com Som Negrão, e a Dona Ivone Lara com Sorriso Negro. Demais. Porque são músicas que transcenderam a negritude. Porque, assim, todo mundo canta, inclusive as pessoas que são mais próximas da cultura negra, como se elas fossem negros também, em forma de protesto para afastar o racismo da gente. Então, assim, eu não posso perder essa oportunidade de te perguntar o ontem, o hoje e o amanhã dessa questão que ainda fere tanto a nossa raça. Assim, eu gostaria realmente de poder falar diferente do que eu vou dizer aqui. Sim. Mas os acontecimentos diários nos levam a entender que ainda não mudou, que ainda vamos ter que lutar muito. Meu avô, o seu Chiquinho, o seu Francisco Benedito, costumava dizer isso. E eu, às vezes, achava ele até um pouco, digamos, persistente nisso. Hoje, mais velho, Sim. entendo que ele estava certo. Você vê, o meu bisavô, vô Hermes, ele era ventre livre. Ele teve a oportunidade de não ser escravo por conta da lei do ventre livre. Não nascer, mas... Os pais dele eram escravos e ele era livre. Minha avó Maria também. Isso quer dizer o quê? Meu bisavô foi a primeira geração de pretos livres no Brasil. Sim. Depois vem os meus avós,
depois meus pais, e a quarta geração somos nós. Sim. E então é tudo muito recente, né, Marcão? Ainda tem resquícios, existem, né? Sim. Preconceitos. Sim. É uma luta. Hoje não podemos falar que é igual a 1800. Sim. Mas também não podemos fechar os nossos olhos para vários acontecimentos que vemos todos Sim. os dias. Todos os dias. Ontem, eu tive a oportunidade de assistir o filme Medida Provisória. É o primeiro filme dirigido pelo nosso querido Lázaro Ramos. Sim. E ele bateu Eu vi seu pesado post. nessa questão. Sério. O filme está muito bom. E é Então uma assistam. indicação minha. Assistam. É isso. E bate nessa tecla de forma forte. Sim. Muito forte. E eu acredito que o futuro é esse. Continuar militando. Falar disso. Por intermédio da arte. Boa. Seja na música, seja no cinema, seja no dia a dia das pessoas. Eu acho que esse diálogo é importante. Hoje temos mais diálogo, né, sobre Sim. isso. Pelo menos a gente tem a oportunidade, a gente pode falar. Sim. Né? Houve um tempo que a gente não, que nós não poderíamos nem falar, por exemplo, ter essa oportunidade aqui de falar abertamente sobre isso. Sim, Eu não estou falando nem só de ditadura, estou falando de censura no sentido de o negro não poder falar do negro mesmo. Sim, se né? você for observar, por exemplo, a madrinha Leci Brandão. Sim. Eu me lembro, eu era garoto, cara. Eu me lembro de um caso que passou no Fantástico, que a mãe dela teve um problema ao visitar uma pessoa, ela foi mandada ir pelo elevador de serviço. Sim. E ela se negou a subir pelo elevador de serviço, e a Leci foi até lá, e aí deu televisão, enfim. Nós estamos falando da década de 80. Sim. Não é muito tempo. Sim. Estamos falando de 30 e poucos anos, Sim. 40 anos. E você vê, ainda hoje, ficamos sabendo de coisas, de fatos, de atos racistas. Ainda passamos, né? Sim, por exemplo, a guerra da Ucrânia e da Rússia. Muitas pessoas me perguntaram por que eu não fiz nenhuma postagem sobre a guerra. Você é sempre cobrado com posicionamentos, né? Sim, sim. E eu gosto de me Eu ia posicionar. falar isso, você tem Ficar prazer. em cima do muro não vira. Eu tenho que me posicionar. E, assim, lógico que eu não sou a favor da guerra, mas eu observei uma coisa. Não teve como não ver. Passou nas TVs, todos ficaram sabendo que pessoas pretas, pessoas negras, ucranianas, tiveram um tratamento diferente. Eles tiveram que sair do país depois que pessoas brancas. Isso foi fato. Sim. E, quando eu vi isso, foi algo que, digamos que me magoou um pouco, de ver que, estamos em 2022, depois de Cristo. Caramba, Eu ia te falar isso. São 2000 anos, cara. Sim. E a sociedade ainda não aprendeu nada, cara. Parece que está 2022 anos antes de Cristo. É Não aprendeu nada com ele. É inacreditável como ainda estamos falando dessas questões. Sim. Que eu acho que a sociedade, num todo, já devia ter se acostumado, cara. Sim. Deus gosta da diversidade. É verdade.
fez os orientais, fez nós, fez os europeus. Sim. E depois falou, misturai-vos, multiplicai-vos. Minha bisa, a vovó Maria, que é essa negra que nasce sob a lei do ventre livre, ela falava isso pra gente. Tem que misturar a família, tem que ter neguinho do oi puxado, tem que ter neguinho do oi claro, tem que ter a vovó... Tem que ter neguinho de todo jeito. Neguinho de tudo quanto é jeito. E isso era maravilhoso, assim. A minha avó, por mais que ela tinha pouco estudo, foi uma das pessoas mais sábias que eu conheci na vida e deixou um legado maravilhoso para a gente, principalmente Sim. de adversidade. Mas você sabe que também existiam também os mais velhos também que tinham uma outra visão. É só nós aqui. Mas era uma forma de defesa, eu acredito. Sim, sim, Né? sim. Na verdade, eu cheguei a uma conclusão, Marcão. Depois de todos esses anos de militância, eu cheguei a uma conclusão. Nenhuma mudança, nenhuma revolução vai acontecer se só uma parte do povo entendê-la, quiser fazê-la. Eu acho que a mudança, a revolução, Sim. ela tem que atingir a todos, né? Sim. Sempre tem, realmente, radicais ou aqueles mais atrasadinhos que demoram para entender. Mas é isso, Marcão. Você falou de radicais. Uma curiosidade minha para essa representatividade sua. Você, Malcolm X ou Martin Luther King? O nome do meu filho já cagueta tudo. Entendi. A música, os guerreiros, cagueta tudo. Eu realmente estudo os discursos de Martin Luther King. Sim. Eu, na verdade, gosto do Malcolm também. Mas uma coisa que me impressionou no Martin foi o fato dele ter atingido tanto e a escolha que ele fez. Porque houve um diálogo entre eles, entre Martin e Malcolm. Os dois sabiam que teriam problemas, sabiam Sim. que iriam morrer. É inevitável, né? E Malcolm falou, eu vou armado, se os caras vierem, eu meto bala. E o Martin fez a escolha. E eu também não vejo erro nisso. A pessoa se proteger. Sim. Porque se os outros podem atacar, ele também pode se proteger. Exatamente. É o direito que ele tem. Mas eu achei muito louca a visão do Martin. Eu não vou usar arma. Eu vou desarmado. Vou armado com as minhas ideias, com o meu discurso. Que ele sabia o que ele tinha na mente, né? Sim, muito forte Inteligência isso, cara. absurda, enfim. Muito forte isso. E realmente eu amo o discurso Eu Tenho um Sonho. Esse discurso eu acho ele fenomenal. Fica aí mais uma dica. Sim, vejam Procura o lá. discurso de Martin Luther King, Eu Tenho um Sonho. Procure o legendado, tem no YouTube. Vocês vão ter entendimento do que eu estou dizendo. A gente está falando de dois ícones, né? Sim. Mundiais para a gente, para a nossa Sim, raça. A gente falou de Na racismo. verdade, o momento mais feliz para mim, eu acho que é aquela foto que tá os dois. Sim. Tá ligado? É demais Espetacular. aquele momento, os dois juntos. Espetacular. E eu realmente, é uma escolha difícil. Para mim, se pudesse tá com os dois, aprender com os dois, é importante. Você vê, tivemos esse acontecimento no Oscar do tapa de Will Smith Sim. em Chris Rock, e muitos deram opinião, né, sobre... Eu dei a minha opinião, alguns caras falaram para mim, mas você, Rudy, apoiando a violência. Não é uma questão de apoiar a violência. Sempre te cobram esse posicionamento. Sim. Acontece alguma coisa... Você vê, o Racionais fala numa música, eu não me lembro se é Voz Ativa ou Negro Limitado,
que ele falava inteligência e um cruzado de direita. Eu não sou a favor da violência, tanto que escolhi o Martin. Sim. Só que compreendo que o nosso povo, por tudo que passou pela história escravagista mundial, Sim. a gente precisou também dar umas pancadas. Não dá para ser condescendente sempre. Dá outra face o tempo todo. Dar outra face o tempo todo é muito difícil, cara. E ali eu compreendo que a situação do Will foi muito delicada. Sim. O cara já tinha feito uma brincadeira com a esposa dele anos antes, e ele brincou com uma coisa muito delicada, que é a saúde da pessoa. A pessoa, por exemplo, uma mulher que venha a ter um câncer, por exemplo, e tenha que fazer uma quimioterapia, como a minha mãe teve que fazer, e ficar com o cabelo baixinho. Dói em todos nós, né? Entendeu? Enfim. Então, eu não vou negar que eu gostei do tapa pro Will, deu do Chris Rock, mas não sou um apoiador da violência. Sim. Mas acredito que nem todas as vezes se é possível Se conter. se conter. E sei que o povo preto teve que lutar. Sim. Zumbi teve que lutar. Teve que lutar. Nosso povo teve que lutar no mundo inteiro. Não foi só na ideia não deu. Até porque os caras tinham armas, tinham polícia, tinham batalhões. Não dava para ficar esperando. E a gente falou de mais dois negros. Eu queria ter uma conversa nossa. Esse é o futuro, Marcão. Falei do passado, boa, futuro. do presente Esse e do é o futuro. Esse é o futuro. Eu acho que é a gente ocupar os espaços, Sim. sejam eles quais forem. Mesmo com essa dificuldade que a gente tem que provar Sim. 2 vezes. Precisamos invadir o mercado de trabalho, as faculdades, a internet, as ruas. O povo preto tem que ocupar, É isso. se fazer presente, disputar as vagas de trabalho, não só subalternas, Sim. mas também superiores, alcançar a cadeira número 1. Entender que você pode. Você pode, é isso. Esse é o futuro. Nós podemos. É isso, nós podemos. É demais falar sobre isso. Tem uma conversa nossa, e é curioso demais, eu queria trazer para cá, de 2 ícones, né, da história brasileira. Vamos brindar, Marcão. Vamos brindar ao futuro. Vamos brindar ao futuro. Esse aqui é o quê? Do gente. Porto? É da onde esse? Saúde. Isso aqui é do Porto. é do Porto? Esse é do Porto e do Bom. E uma conversa nossa, né, em particular. E eu te pergunto, Neguinho, que a gente tem essa intimidade. Sim, fica à vontade. Neguinho, conta pra mim, assim, dentro das coisas maravilhosas que você viveu na sua carreira, com tantos ícones ao seu lado, sim, quais foram as ligações? E você me conta de 2, né? Que bate em você e você meio que não acredita que aquele artista, aquela Fico parecendo uma criança quando o telefone toca e são eles. Essa história é maravilhosa. Eu quero que você me conte, vou pedir 3. A do Roberto Carlos, a do Jorge Ben e a do Pelé. Meu Deus do céu. Gente, só Roberto Meu Carlos, Deus do céu. Jorge Ben e do Pelé. Conta pra mim. Vou na ordem, né, que você pediu. Tá. O rei Roberto Carlos, ele foi me apresentado pelo pianista Antônio Vanderlei. Sim. Que, segundo João Gilberto, era o melhor músico do Brasil. Olha. Vanderleizinho é um cara muito humilde, tocou muitos anos com o rei. E ele, por acaso, é tio do Dema de Deus. Do Dema, um beijo, Dema. Salve, Dema! Tamo junto, meu compadre. E aí, um dia, Vanderleizinho foi num show da tia Leci. Sim. E meu, no Sesc Pompeia. Nossa. Aí chegou lá no camarim, Vanderleizinho, eu não sabia quem era. Aí me apresentaram ao tio do Dema e tal.
Aí eu comecei a conversar com ele, e toda hora ele falava assim, muito amigo meu e do Roberto. Ele falou, de que música você gosta e tal? Ele falou para mim. Aí eu falei, pô, um cara que eu gosto. Falei para ele, eu gosto do Djavan. Aí ele falou, Djavan, muito amigo meu e do Roberto. Eu falei, beleza. E qual mais você gosta? Eu falei, puta, eu adoro o Jorge Ben, cara. Também meu amigo do Roberto. Aí eu, que Roberto é esse que você está falando? Roberto Carlos. Falei, o rei? Ele, só o Roberto. O Roberto Carlos, eu sou o pianista dele. Nossa. Tudo começou assim. E aí um dia, o Vanderleizinho me telefonou que ele iria fazer um ensaio com o rei Roberto no Olímpia, no tempo. Sim. Os caras estavam ensaiando dentro do Olímpia. E aí, o Vanderleizinho falou que o homem queria falar comigo, ele quer te conhecer. Pega seus fusquinhos e vem. No tempo eu tinha aquele fusquinha. Sim, sim. Aí eu fui com o fusquinha para lá. Cheguei lá, na porta da casa do Vanderlei, o Vanderleizinho falou, vou com o seu, nem vou tirar o meu da garagem. Falei, meu Deus. Aí o Vanderleizinho entrou no carro, né, foi. Paramos lá no Olímpia, lá no estacionamento, aí entramos. Aí o homem estava lá cantando. Nossa. No tempo, ele quis falar comigo porque ele tinha feito uma música chamada Seres Humanos. Você vê, né? Muito se fala de Rei Roberto. Mas ali eu só pude ver a humildade de um rei. Humano, né? Tá ligado? Por quê? Pô, o cara fez uma música. Imagina pra mim, quando eu ouvi, acabou o ensaio, os caras veio e me chamou, eu entrei assim, no camarimzinho do Olímpia, assim, aquele que era de canto, assim. Sim, eu entrei. Sim. Aí ele falou assim pra mim, aí ele mandou, Rapping Hood. Rapaz, eu ouvi de coração. Meu Deus do céu. Pô, muito louco. Aí ele falou, pô, eu trouxe você até aqui porque eu queria que você ouvisse uma música que eu fiz. Sim. Eu quero saber a sua opinião sobre essa música que eu fiz. Nossa. Eu quero saber se essa música, na sua opinião, é um rap. Nossa. Você Pô, dá um mano, aval pro rei. Imagina, mano. Imagina a minha situação, Marcão. Imagino. Não consigo nem imaginar, aliás. Mano, aí tocou a música, aí eu falei pra ele, é um rap. Aí ele começou a rir. Eu fiz um rap. Aí eu falei, é rap, só que é um rap muito fino, né, meu? Sim, é a banda requintado. do rei Roberto Carlos tocando e é aquela voz, Sim, né? é o Roberto. Declamando. Aí ele, mas é rap, não é rap? Eu fiz um rap, agora eu já posso lançar. É um rap. Eu falei, beleza. E aí ele me convidou para ir no show, mais tarde eu fui, tiramos foto. Que legal. E depois disso a gente fez uma amizade, né, meu? Eu conheci o filho dele, o Dudu Braga. Sim. Queridão, mano, finado Dudu Braga, um amigaço. Pra você ter uma ideia, mano. Dudu foi lá na Arapuá, meu pai. É nada. Foi com a esposa, foi lá em casa lá. Sério, Humildão, gente boníssima, cara. A família, né? Eles passavam Sim. essa simplicidade, né? Fez palestra lá no Heliópolis, lá, com o Sério? Zóio. Olha que legal. Heliópolis. Que legal. Tá ligado? É um cara diferenciado, mano. Exaltar o Roberto pela obra é muito fácil, mas a gente vê nos detalhes, né? Sim. Eu lembro uma entrevista dele no Jô Soares, que o Jô Soares volta do intervalo, me arrepia, ó, de pensar o quão um rei pode dar um exemplo absurdo desse, assim. E aí, quando volta do intervalo, ó, tô arrepiado, de verdade. O Jô Soares fala assim, gente, vocês acreditam que o rei Roberto Carlos, que está sendo entrevistado por mim nesse momento, acabou de perguntar para mim se ele está indo bem na entrevista? Ele tinha essa preocupação. Sim. É o tipo do cara que poderia fazer o que ele quisesse Vou te naquele contar momento. uma pra você dar risada. Do Roberto? É. Roberto Carlos, estamos aqui falando sobre você, querido amado. Aniversário da neta do rei. A Baby Laura, né? Sim, Baby Laura. Que existia a Boa. Lady Laura e ela era a Baby Laura. Laura. É a Boa, Baby Laura. boa. A filha do Dudu. Sim. E aí o Dudu me convidou, fui com a família e tal. Aí chegou lá, eu, a patroa, meu neguinho. Sim. Aí o rei estava numa mesa assim.
num canto assim. Aí a mocinha que ia levar nós para a mesa falou, foi levando nós assim, foi chegando perto dele. Aí ele levantou e abriu os braços. Aí eu mandei aqui, ó. Ele falou, é você mesmo, Rap? Nossa, cara. E é isso, cara. Tive a oportunidade de ser recebido por ele, de trocar ideia com ele, com o filho dele, com os músicos dele, o grande Dedé, percussionista. Sim. E, assim, é sempre um aprendizado, né, meu? O respeito à obra da pessoa. Você vê, Marcão, com 18 anos, lá no Viola, Sim. o primeiro dos monstros que eu conheci foi o Tim. Aquele show do Viola. Sim, me apresentaram pro Tim ali e ele colocou a rapaziada da Arapuá tudo para dentro. Sério? Foi uma parada sensacional. Então, assim, esses exemplos, cara, Tim, Rei Roberto, que são 2 reis, né? Sim, 2 reis. 2 reis. Pô, para mim, só são uma prova de humildade. Se esses caras foram humildes comigo, o quão humilde eu tenho que ser Sim. com as pessoas. Exatamente. Se eles foram generosos comigo, quão generoso tenho que ser eu com a nova geração. E a responsabilidade e com de as ser pessoas, ídolo, né? com o público. A responsabilidade de ser ídolo é isso. Então, é um aprendizado gigante. Aí você falou de quem mais? Do Jorge E do Pelé. e do Pelé. Vamos, Jorge Benjor. Pô, eu sou um apaixonado pela obra dele desde garoto, Marcão. Sabe que em casa de negão não tinha final de ano sem disco novo do Jorge Ben, tinha mano. como. Você tá ligado? Não tinha como, mano. Sim. Aquelas músicas, o circo chegou, os alquimistas estão chegando, Sim. Bebete vambora. Não tinha como. Pô, essas músicas são demais, Que nega cara. é essa? São músicas demais, cara. E eu sempre gostei do trabalho dele. E você vê, parece que acaba puxando, Sim. né, cara? É um barato louco. Você vê, eu caí. Tudo começou para mim, a minha amizade com ele. Eu caí num time do Rock Go da MTV, Nossa, que MTV. chamava Os Alquimistas, e que disseram que o Jorge Benjor ia jogar o Rock Go. Nossa. Na montagem do time, no sorteio, Sim. caiu lá o jogador Jorge Benjor. Simoninha estava, os meninos do Pedro Luiz e a parede. Sim. E aí disse que o Jorge ia aparecer. Só que a gente gravou o Rock Go e nada Ele de não foi. Benjor aparecer, mano. Ele não apareceu. E diz que ele joga bem, né? Diz que ele Sim, bate ele uma jogou bola. nos Júniors do Flamengo, né? Então. Ele gosta muito de futebol, Sim, cara. sim. E aí, o que aconteceu? Ele estava lançando o Acústico MTV Jorge Benjor. Nossa. Ia ter uma coletiva, que foi lá no Urbano. na No Cardeal Urbano, Cordeiro. sim. Aquela casa gigante. Sim. E aí marcaram para mim conhecer ele nesse dia. Ó, ele falou para você levar seu CD e que vocês vão trocar CD lá. Nossa. Falei, não, tudo bem. Aí fui com o sujeito homem, CDzinho. Pá. Aí vi a coletiva toda dele. Aí quando acabou a coletiva, me levaram pro camarim. Eu entrei no camarim, ele estava de costas assim. Ele virou e já falou, ó, ele aí. Parecia que a gente se conhecia há uns 20, 30 anos. Eu percebo uma sintonia entre vocês de amigo. Você diz que ele te liga para saber se Mano, você tá barato bem. louco, cara. Parecia que a gente se conhecia há 20, 30 anos ali. Aí eu comecei a perguntar umas paradas, ele perguntava umas paradas para mim, aí ele cantava um pedaço de um barato, eu cantava outro. E mano, a entrevista acabou, nós ficou lá bem umas 2 horas nesse Olha, dia, que delícia. trocando ideia. E aí ele falou, vamos trocar os contatos. Aí ele falou, vamos fazer um som junto. Aí eu falei, para com isso. E falar isso em casa, né, para sua mãe. Mãe, vou fazer um som Som com com Jorge Ben. Ben. Muito louco. E aí o que aconteceu? A gente ficou um maior tempo sem se ver. Aí eu gravei o segundo álbum. Sujeito Homem 2, eu gravei o segundo álbum. Sim. E aí eu usei uma música dele, pedi autorização, Sim. que é a música que chama
velhos, flores, criancinhas e cachorros. Eu preciso salvar os velhos. Sim. Preciso salvar as flores. E aí o que aconteceu? Eu tinha convidado o Caetano, mas eu tinha tocado com os caras. Na verdade, eu dei uma super pipocada, tá ligado? Eu achei que eu ia chamar o Benjor e ele não ia querer gravar. Sério? Porque eu ouvia as pessoas falarem que esse cara não grava assim fácil com ninguém, não. E eu dei uma super gelada. Eu usei a parada dele. Sim. Que era uma Ele forma autorizou, de ter ele do trabalho. Mas não chamei. Aí o que aconteceu? Eu recebi um telefonema da Fátima Amaral, que no tempo era assessora de imprensa dele. Certo. Me convidando para ir num show dele no Sesc Interlagos. E aí eu fui para lá, para esse show, mano. Fui com a família para lá. Era um domingão, era aquele palco lá do lago, onde era gravado o Bem Brasil. Era um lugar lindo, cara. E aí, ele me chamou antes do show lá, a gente trocou uma ideia, assim, mas ele não falou nada. Aí o que aconteceu? No meio do show, ele, quero mandar um abraço pro meu amigo BMV, alô, Happy Hood. Passou uns 20 minutos pro show dele, show de 3 horas, né, mano? Aí ele falou, essa música é pro Happy Hood. Passou mais uns 10 minutos, ele fez assim, vem, Happy Hood. Ai, que da hora. Aí eu fui, subi no palco e ele chamou, que música? Velhos, flores, criancinhas e cachorros. Olha essa que eu vou te contar. Aí ele chamou a música. Irmão, nós cantamos a minha música que eu tinha gravado inteira, assim, de bate-pronto, sem ensaiar. Nossa. Ele fazia o refrão, eu vinha, rimava, ele fazia o refrão de novo, eu vinha, rimava. Aí ele fez o refrão, eu vim com a terceira parte, ele fechou a música e o público... Nossa. E era tipo um lançamento, pra você ter uma ideia. Eu levei o CD para ele naquele dia, otário, pensando que ele não tinha ouvido que ele já não sabia. Aí o que aconteceu? Quando a música acabou, ele falou bem assim no meu ouvido, era para ter ficado assim. Tipo, por que você não me chamou? Aí ele falou, se não me chamar no próximo, você tá fudido, neguinho. Eu falei, beleza. Nossa. Tomei esse presta. Sim. Não vou mentir, tomei esse presta. E isso foi 2005. Que ano é isso que eu ia falar? Cara. 2005. Você vê. E nesse dia ele me chamou para ir para o escritório dele. Sim. No tempo ele tinha um escritório chamado Nagoya. E ele me levou para lá. E me ajudou bastante. Me empresariou, fiz bastante shows. Ai, que legal. E me deu muitas aulas. E, na verdade, ele foi o cara que falou para mim, você tem que se apresentar com uma banda. Sério. Vamos montar essa banda. Nossa, que legal. Nós vamos investir, você vai entrar no estúdio com os músicos e vai montar esse show. É que a cabeça do Jorge Ben é muito hoje. Sim. Né? Ele não pensa Brasil, né? Não. E é natural, né? Você vê através da obra dele isso. Sim. Né? Ele foi sucesso mundial 3 vezes, né? Através Ele é dele, pesado. Sérgio Mendes e com Black Eyed Peas. Sim, muitos anos depois. Muitos anos depois, assim, gerações extremamente diferentes. Ele com a obra Uma dele, referência. né? Então, assim, ele pensar você dessa A mente forma, dele é para frente. é um ser humano diferente, né? Jorge Ben, enfim, esses todos que a gente citou são seres humanos que não têm pensamento comum, né? Sim, mano. E assim, a gente vem nessa amizade e você vê, desde o começo, toda vez que toca o meu telefone e eu vejo escrito Jorge Benjor, ou que vem uma mensagem de zap escrito Jorge Benjor, eu fico feliz. E eu fico parecendo uma criança, porque eu sou um fã dele. Sim. Agora, na pandemia, a gente conversou muito. Ele estava, como ele costuma falar, lá em Marrakech, Sim. que é o Copacabana Palace, né? Ele tirou a pandemia
né? Ficou lá. Ele ficou todo o tempo lá no Copacabana Palace. E assim, ele é uma grande referência para mim. É uma honra para todos nós. Para mim ser amigo dele. Ter feito música com ele. A gente tive a oportunidade, né? Sim. Gravei o Guerreiro da Capadócia com ele. Sim. E assim, tem mais músicas. A gente canetou mais algumas e, na verdade, já tem uma até gravada, que é uma música que a gente gravou, eu, ele e o Fiuk. Nossa, que legal. Essa música, a produção do Bruno Martini, Sim. DJ Bruno Martini. Já foi lançado? Não, está gravada. Certo. Não sei quando vai ser lançamento. O Felipe não fala nada, o Fiuk não fala nada. Eu preciso falar com o Bruno, ver quando eles vão lançar, enfim. E assim, a gente tem. Qual o nome da música para a gente ficar sabendo já? Eu não posso falar, porque é do disco do Felipe. Ele pode ficar bravo comigo. Entendi. Então, ó, gente, mais um spoilerzinho. Tem coisa boa vindo por aí, Fiuk, Rap Não sei Jorge se Ben. pode revelar tudo, né? Tá Então certo. não vou revelar tudo, mas tem essa música. Mas já dá aquele gostinho. Tem essa música e, assim, tem outras. O Jorge Ben, ele é muito criativo. Sim. Durante a pandemia, ele me mandou algumas músicas que ele fez dentro do quarto, lá no Copacabana. Esse cara, ele é demais. Eu espero um dia ter a mesma... Eu dizia isso para o Jairzão também. A mesma energia. Sim. Chegar à idade deles com a mesma energia, a mesma vontade de fazer música, de fazer shows. Sim. Enfim, são mestres, né, meu? E para mim é uma honra ser amigo dele, que eu sou um fã dele. O Jorge Ben, para nós, é uma referência absurda. Sim. Falar do Jorge Ben é chover no molhado, né? Sim. É só ouvir a obra desse cara, tudo que ele representa para a nação brasileira, onde ele chegou com a música dele. Então, eu, inclusive, sou um dos mais suspeitos em falar. Eu sei que você é fã que nem eu. Pô. Porque a gente gostamos toca, demais. A gente faz Mas o que ele faz. merece tudo de bom, realmente Exatamente. é uma pessoa ímpar. E, assim, eu aprendi muito com ele, cara. Imagino. De verdade, é uma honra para mim. Imagino. Eu fico até emocionado porque realmente é um artista que eu sempre curti, cara. Sim. Tá ligado? Como curto o Martinho também, tive a oportunidade de gravar com ele. Sim. E, mano, é sempre uma honra quando acontece isso. Que nem, agora nós vamos falar de nada mais, nada menos que o rei do futebol, mano. Pelé, você vê, né? Eu sou um corintiano doente, né? E meu pai é um santista doente. Nossa. Mas ficou em casa, tudo preto e branco. Sim, tá era aquela tretinha Sim. em família. E você vê, sempre foi um ícone para mim. Uma referência. O rei do futebol, o rei preto, Pelé. E, assim, eu conheci primeiro o Edinho, né? Quem me apresentou para o Edinho foi o Brau. Foi o Mano Brau, me apresentou para o Edinho lá no Santana Samba. Sim. O Edinho era goleiro do Santos no tempo e foi lá curtir uma festa. Aí o Brau passou, vem com nós, vem com nós. Aí o Edinho me apresentou para o Edinho. E aí a gente sempre se trombava no tempo da Soweto. Sim. Edinho gostava de ir na Soweto. Mesmo, ele ia lá. Todo domingão a gente se encontrava na Soweto. E você vê, mas eu nunca tinha tido contato com o rei. Sim. Até que um dia tocou meu telefone. E era a secretária dele, né? Me convidando para participar do CD que estava sendo gravado pelo Pelé. Nossa. E olha a minha gafe, Marcão. Agradece o Pelé Problema, estou no Melhores do Ano. Ela falou, não é Pelé Problema. É Pelé jogador. Edson Arantes do Nascimento. Um momento, aí transferiu a linha. E veio ele. Aí que minha cabeça foi, quem está imitando a voz do cara? Ele, não, é o pai do Edinho, entende? Meu Deus! E aí marcaram a gravação, quem produziu esse trabalho, esse CD dele, né? Que também tinha a participação do Gilberto Gil e da Elis. Ele tinha faixas gravadas com a Elis em 1960 e pouco, num HD, cara. Nossa! E aí lançou. E ele gravou com o Jairzão também, depois um DVD do Jairzão.
O Jairzão sempre cantava aquela música, Abre a porteira que eu quero entrar. A música sim. é dele, né? Do Pelé. A música é do Pelé. Nossa. Pelé é um compositor, né? Ele gostava, Tanto é que né? nesse álbum dele são só composições dele. Olha que legal. Todas as músicas são compostas por ele. E ele me convidou para participar da faixa título, que é a música que chama Ginga. É o nome do CD. Pelé Ginga, o nome do CD. E aí o Ruriá Duprá, o maestro Ruriá Duprá, e também o Carlos Renó, que é um grande poeta, né? Sim. Grande compositor. Pai da Yarinha. Sim. E esses dois craques, né, Ruriá e Renó, estavam produzindo esse trabalho do Rei. E aí eu fui para lá, para o estúdio, cara. Eles me mandaram a música, eu canetei. Aí a parte rap você que fez. Sim, aí eu fui para o estúdio. E você vê, eu sabia que ele ia chegar, cara. Uhum. E era um estúdio todo de vidro, assim, o estúdio do Ruriá. Aí eu vi, o carro entrou, ele desceu. Eu vi, eu falei, nossa, o nome chegou. À medida que ele veio chegando perto, eu fui ficando nervoso. Sim. Quando ele chegou perto de mim, eu não sabia se eu dava a mão ou se eu abraçava. Eu fiquei parecendo um robô. Aí ele falou, pode abraçar. É o Rei. Sim. É o Edson Arantes do Nascimento. Sempre pai a terceira Dedinho, pessoa. filho do Dondinho. Sou eu mesmo, fiz mais de 1000 gols, pode me abraçar. Contou a história toda. Aí eu abracei ele. Sim. E, assim, foi um dia marcante, né, mano? Ah, É imagina. todo dia que a gente grava uma música com o Rei do futebol, cara. E olha onde sua arte te levou, né? Porque a gente está falando do Pelé, a gente falou do Jorge Ben, já citou Caetano, já citou Lessi. Caetano também foi legal. Lessi foi o começo de tudo. Se não fosse a Lessi, não Sim. tinha acontecido nada. Muito obrigado, madrinha. Eu te amo. Nossa, a Lessi é outro ser diferente. Todas as oportunidades que a gente tem em estar ao lado Se eu dela. tivesse me preparado, Marcão, se eu tivesse calculado, posto no papel, Sim. eu acho que não teria acontecido nada disso na minha vida. Foi tudo muito natural. Deus, cara. E aí vai além, né, Arrepio? Porque a gente falou de músicas que tem a ver com o início do seu trabalho. Né? O rap, ele sempre conversou com o samba. Mas aí você grava com Ratos do Porão, né? Eu amo esse crossover, né? Então. Rap com rock. Isso era é um muito desafio doido. para mim. E, por incrível que pareça, quando eu conheci o João e o João Gordo, João Guitarra e o João Gordo, na verdade, eu nem acreditei que eles gostavam de rap, cara. Sério. Mas é que tem a Porque, proximidade, na né? verdade, eu achava até que eles não gostavam. Sim. Nosso encontro foi bem engraçado, que a primeira vez que a gente se viu com o João do Ratos, o Guitarra, foi uma aliança. A gente se conheceu no show do Cypress Hill, no Olímpia, a gente já ficou junto ali assistindo o show, me apresentaram para ele, a gente ficou junto ali. Só que o João, não sei se é pelo jeito brabo dele, quando eu o conheci, era num baile que a gente fazia ali perto da Pamplona, ali perto da Rebouças, que chamava Oitava DP. Você lembra dessa casa? Não lembro. Era uma casa que era ali perto do Hospital das Clínicas. Certo. E a primeira vez que eu vi o João, e eu era DJ lá, você acredita? Sério, cara? Eu era DJ todas as quartas-feiras. Nossa, que legal. Eu e DJ Wagner de São Mateus. Sim. Alemão. Era baile do Primo Preto, rap soul funk. Inusitado e não é, porque é algo que muita gente não sabe, mas você manda bem pra caramba como DJ também, né? Você eu gosto eu sou um colecionador de discos. Sim, eu sei disso. Eu amo isso. E aí o que aconteceu? A primeira vez que a gente se viu, a gente passou um pelo outro na escada, ficou no mesmo ambiente jogando snooker, mas nós não se falamos. Uma semana depois, nós se trombamos no mesmo lugar. Só que aí o João veio cantando minha música. Nossa. Que no tempo estava rolando aquela RZO. Posse-mente, Zulu, São Paulo, Zona Sul. Sim. Aí ele veio cantando a rima. Aí eu falei, mano, você gosta de rap? Ele falou, Rap Hood, semana passada nós ficou aqui um pé do outro e não pá, mano. Nossa. Curte sua parada, mano. Gosto de rap. Que da hora. E assim a gente ficou amigo, mano.
Nossa, que E barato. o João, cara, eu tenho um carinho muito grande pela pessoa dele. As famílias ficaram amigas. Olha que legal. Pô, meu, você vê a sensibilidade do cara, todo mundo vê aquele cara fortão. É que ele passa essa imagem, né? O ogro. Não é nada disso, cara. Meu filho ama esse cara. Meu filho tinha meses. Eu fui fazer uma visita para ele. Quantos anos ele está agora? 20. Vi no colo, né, cara? 20 anos. Já é um empresário, já montou a Na Fé Produções, já está vendendo o show do pai, já. Mentira, que Sim, legal, porra, que barato, sim. que da hora. Tá sim, cara. Tá lá, e agora ele arrumou um teclado, tá estudando teclado. Boa, ótimo. Legal. É um incentivo, mano. Ele não me dá trabalho nenhum, mas passa eu dar trabalho. E eu falo do João Gordo porque aí é isso, né? Ó, eu não tenho alguns aqui. Por exemplo, a gente... Meu, João Gordo, isso foi uma coisa que eu observei, que eu comecei a falar, não terminei, eu gostaria de terminar. Sim, claro. Olha o que ele fez com o Martin. Eu cheguei na casa dele, no apartamento dele, no tempo. Estava ele, a Vivi. Nesse tempo, eles nem tinham filhos ainda. E ele pôs o Martin dentro de uma caixa. Dentro dessa caixa, tinham vários instrumentos musicais infantis. Mas eu não imaginei, né? Ele pôs o menino lá dentro da caixa, o moleque ficou brincando com aqueles brinquedos o dia inteiro. Sim. Na hora de ir embora, ele falou, essa caixa é sua, pode levar. Olha só. Meu filho tem esses baratinhos até hoje lá em casa. Sério, cara. Então, eu percebo que o João é um cara de muita sensibilidade. Que legal. Muito ao contrário do que pensam. É, porque o personagem, né, que aparece... Mas ele é no nosso pesado. coração, né? Que nem ele fala pra mim que a música mais pesada que o Rappin' Hood gravou foi a música que eu gravei com ele. Sério. E realmente acho que talvez seja Sim. a mais contundente. E a gente falou desse assunto polêmico, a política, Sim. né? A gente gosta De tocar nessa ferida aí. de tocar nessa ferida aí, essa militância. E eu me identifico com o João. Agora, na pandemia, ele fez várias ações para colaborar com o povo, inclusive foi lá na comunidade, foi lá no Campão do Arapuá. Ele não foi porque ele estava se cuidando, Sim. né? Porque ele tem um problema de saúde, ele poderia contrair Sim. o vírus. A esposa dele que foi, mas mandou lá cesta básica, Legal. ração de cachorro, legal. quentinhas, as marmitinhas. Só posso te agradecer, João, você está no meu coração. Tamo junto, meu compadre. É bom saber, né, que por trás de um cara que às vezes acha que a gente só pensa que é hard, saber que o cara é humano, né? É humano, o João é humano, é humano. É humano, boa. humano. Eu queria falar também, eu falei todos esses artistas de renome nacional e percebo sempre a galera também, os mais novos, respeitando, né? Muitos que têm essa sensibilidade de pesquisar e saber o tamanho da sua obra, respeitar. E eu vi um lance seu com o Vitão, né? Sim. Que é um sim. menino que está aí e tal, e tem uma história... Talentoso. É, talentoso, bom cantor, escreve bem Sim. e tal. E aí, respeitando Manda a sua bem história... ali no violão. É, respeitando a sua história e fazendo um trabalho com você. Eu particularmente, fui apresentado, né, ao trabalho dele através do meu filho. Eu gosto muito da onda dele. Assim, Sim. dentro dessa Ele é legal, pô. juventude. E aí eu fiquei feliz. Eu curto, falei, olha que legal. curto o trabalho dele e curto ainda mais a pessoa dele. Ele passou por uma parada difícil, Sim. que é o linchamento público da imagem de um artista. E ele superou, né, cara? Ele Sim. está aí lutando, está trabalhando, É isso. mandando brasa aí nas obras dele, enfim. E o respeito, o carinho que ele teve pela minha pessoa, pela minha obra, né? E o respeito, principalmente. Desde que eu conheci, quem me apresentou para ele, cara, foi o Rael, Olha que legal. que é outro afilhado querido Sim, também. E talentoso. Sim, Absurdamente talentoso. Sim, eu gosto muito do trabalho do Rael, inclusive do Pentágono, né? Sim. Que é a banda dele, Isso. anterior, Paulo Emissário, a rapaziada toda. Eu gosto Sim. do trabalho deles. E assim, um dia eu fui lá na Red Media gravar uma música com uma cantora chamada Nath Guareschi, Certo. uma música chamada Cansadita. Também está nas plataformas aí, vocês podem ouvir. Ela também é uma cantora da nova geração. Legal. Isso é legal. A nova geração
quer ter você próximo, porque Sim. sabe da importância. E no estúdio ao lado, na sala ao lado, estava o Rael. Aí estou gravando lá com a Nath, entre o Rael, o Pedro Dash, produtor, e o Vitão. Ai, que legal. Aí a gente ficou naquele dia numa... Aí eu acabei a gravação com a Nath Guares, que já não fui embora, né? Já entrei no outro estúdio. Já ficou na Entrei resenha. na outra sala ali na resenha com eles. E aí o Vitão, ele me dá o seu contato. Aí eu achei até engraçado o que ele falou. Eu preciso de um padrinho desse também. Eu falei, você já tá moço. Ele, eu sou teu fã, Ruth. Que legal. E aí, a Paola, Paola, a senhorita querida. Paola. Beijo, Paola. Faz tempo que eu Salve, não a Paola! vejo. Ó, ela tá com uma música para ser lançada pela Raízes Discos. A gente tá Ai, que legal. preparando esse lançamento. Paulinha, que é filha dos cantores de Ébano lá. Sim, sim. E ela é sobrinha do Moisés da Rocha. Né? Ah, eu não sabia, isso eu não Sim, sabia. Paola, sim. querida, talentosa. E a Paola canta muito, né? E ela está trabalhando de backing com ele. Que legal. E aí a Paola acabou de nos juntar, né? Um dia a gente foi gravar. Porque ela deve só falar bem de você para ele. Sim. Aí o que aconteceu? A gente foi gravar o Colors, que é aquela parada que o Negro Rico está fazendo. Sim. O Colors Brasil, DJ E Negro falaram Rico. a respeito desse projeto aí. Você tem que ir lá fazer também, Marcão. Vou falar com o Negro Rico para você ir lá fazer. Com todo o prazer do mundo. E aí o que aconteceu? Ela foi gravar lá com o Possimente e levou o Vitão. Ai, que legal. Aí ela chegou lá com o Vitão ficou lá numa humildade assistindo a gente gravar. E aí ele falou: você não quer ir para minha casa, não, Ruth? Vamos lá para minha casa. Vamos todo mundo daqui da gravação lá para minha casa. Nossa. E aí a gente foi. E aí foi uma afirmação, né, meu? Sim. Da nossa amizade, né? Que legal. No fim, eu fui sair de lá, chegou era quase 7 da manhã. Nossa. A resenha foi. A resenha foi embora, e aí depois disso ele também foi lá na comunidade. Ai, que legal. Foi lá no Campão do Arapuá também. Foi lá? visitar. Foi. Que legal. E, No assim, preto contra branco? Não, ele não foi no Preto contra Branco. Ele tem que ir nesse jogo. É, que esse aí é... Só quem é de lá sabe como é que é o negócio. O bicho pega. Né? É. Então, e aí, o que aconteceu, Marcão? Eu, assim, observei que ele estava num momento difícil da caminhada dele. Sim. Essa parada desse inchamento da imagem dele. E, assim, eu, como um velho rapper, depois que o África Bambata veio até o Brasil e me deu essa missão, né, de cuidar, de ser parte, né, Sim. da Universal Zulu Nation, possivelmente Zulu virar uma entidade. Sim. E você sabe que a gente tem conceitos, né, cara? Lemas, conceitos, princípios. E é uma responsabilidade muito grande. E é praticamente um lema da Zulu Nation: paz, amor, união e diversão. E eu vi que talvez ele estivesse num momento que ele precisasse de apoio, que fosse legal para ele ter um parceiro com a experiência que eu tenho dentro da música. Essa aproximação entre vocês foi bem nessa época aí desse linchamento. Então, assim, eu, hoje em dia, depois que o Bambata fez isso, passei a ver um pouco o rap, o hip-hop, diferente. É uma missão para mim. Sim. Unir o rap, levar a paz, o amor, a diversão. Não é tão fácil. Eu não sou perfeito. Sim. Sou um ser humano, cara. Cometo falhas, cometo erros. Assim, ser perfeito é difícil. Mas a gente tenta. E eu realmente achei que, pelo talento dele e pela pessoa dele, pela humildade dele comigo, ele era merecedor. Sim. Dessa parceria, dessa amizade. Que legal. Desse cuidado, desse carinho. Eu acho que essa é a minha missão. Sim. Dentro do hip-hop, hoje em dia,
trazer mais pessoas, continuar difundindo o rap, o hip hop. Há pouco tempo, eu fui no programa de um parceiro nosso, do Douglas Sampa. Sim. Polêmico. Ele é sensacional, professor querido. E ele me perguntou também sobre Marcelo D2. E, assim, eu de verdade, hoje em dia, eu vejo que certas coisas não nos levam a nada. Sim. Eu respeito muito o trabalho do Marcelo, do Planet Hemp. Rapaziada lá, tenho vários amigos lá que eu curto. Black Alien, Benegão. Sim. Como gostava do Speed, que eu gravei também com o Speed. Sim. Jackson. E eu conheço o Marcelo já de muitos anos. Muito se pergunta sobre o samba com rap. Né? Quem inventou o samba com rap? Era uma questão na que eu verdade, ia... Na verdade, digamos que eu fiz um filho em São Paulo e Marcelo D2 fez um filho no Rio. No Rio. Fazendo samba com rap. E outros podem chegar também. O tempo, o amadurecimento nos mostra isso. Sim. Hoje em dia a gente conversa até numas de fazer um som juntos. É mesmo, cara. E tem um DJ que incentiva muito isso, que é o Negralha, Sim, nosso querido Negralha. Negralha. E é isso, mano. A gente tem que se unir, fazer o hip hop, o rap mais forte. E é isso, mano. A gente deságua nisso, né? Você falou de esse lance do Vitão, porque a gente sabe, né? Linchar é fácil. Julgar. Compreender é difícil. Sim. Ajudar é difícil. Mas acho que vem muito de tudo que você colheu, né? A gente falou de ícones nacionais e você comentou que aprendeu com eles. Sim. E aí chegou sua vez de passar isso à frente. Sim. E é o que você faz com esse menino, né? Que depois, inclusive, assim, lixam e fazem o que fazem, mas na hora de saber a verdade, de difundir a verdade, aí as pessoas não compartilham. Sim, e aí foi louco que a verdade veio à tona, né? Entendeu? O próprio Whindersson deu uma tinha nada a entrevista ver. falando que não tinha nada a ver. Aí essas pessoas que o lixaram não vão lá e pegam e compartilham a verdade. Né? Deixam só aquilo que não foi legal. E você foi vítima de haters, né? Sim, eles adoram vir, pesado. Se eu fosse ligar, cara, esse negócio de bullying, pessoas que fizeram piadas com o meu vitiligo, mas, na verdade, eu nem ligo, eu nem te ligo, cara, porque é a minha marca registrada, tá ligado? Não me faz mal nenhum, Sim. eu me sinto bem. E, assim, o que eu tenho a falar para quem tem vitiligo, quem tem manchas do vitiligo, podemos tudo, podemos ser felizes. Exatamente. Podemos nos cuidar e... tem aquela modelo, a Winnie Harlow. Sim. Mano, ela e agora é a menina no sensacional. BBB também, né? Sim, a Natália. Isso. E, assim, ser humano é lindo, seja ele preto ou branco ou com manchas. O ser humano é lindo, cara. Sim. É isso. Só precisa aprender a se respeitar. A respeitar. E é importante você falar isso, né? Porque com a representatividade que você tem, e aí tem uma menina no horário nobre lá também, e as pessoas respeitando isso. Sim. Lá dentro, porque assim, você percebe que ninguém a trata com indiferença, em momento nenhum, por conta do vitiligo, porque para quem não conhece, tem aquele tabu, né? Você deve ter passado por isso diversas vezes. Sim. Né? E num país que as pessoas, né, não sabem, misturam com um monte de besteiras e tal. Inclusive, eu fiquei mal feliz, cara. Teve um dia lá no BBB que ela, o Pedro Scooby, a outra menina lá, acho que é Laís, estavam conversando, no fim eles entraram no assunto Rapping Hood lá também. É mesmo? Foi muito louco isso. Aí me mandaram essa cena, né? Eu postei, agradeci. Sim. Bem legal. É porque é importante falar, né? Porque tem tanta gente que precisa ouvir, né? E a gente falou de tantas questões
que são importantes para os seres humanos que estão nos ouvindo agora. Sim. E a internet ela tem esse poder de chegar democraticamente. A pessoa vai clicar e vai assistir. Sim. Né? E a gente, em tempos de se falar de censura, de que você não pode se manifestar, de que você não... Isso é muito perigoso. Não é? Se falar em censura, em censurar manifestações do povo em festivais, faça-me o favor, governo brasileiro. Não podemos voltar lá, né? Tá moscando. Porque eles quer retroceder no Exatamente. tempo. Isso não existe. Eles colocam outro nome, né? Mas no final é censura. Né? Censura e retrocesso. Exatamente. A gente tem o direito e o poder de falar do que a gente quiser. Poderia ser a nova frase dentro da bandeira, né? Censura e retrocesso. É meio parecido com ordem e progresso. Por favor. Só que ao contrário. Só que não. Não dá ideia, porque tem gente lá que não tem um senso legal, vai pegar isso aí, pelo amor de Deus. E vai fazer a bandeira. E vai querer fazer a bandeira. Melhor a gente não falar disso. E aí eu queria falar assim, duas coisas agora, né? As coisas que você ouve, o que o Rap Hood ouve, e eu sei que você é bem eclético, mas o que você ouve atualmente e o que você diria da nova geração, do rap, do hip hop, da cena, o que está acontecendo, porque qual a importância que vocês todos têm para nós, para a minha geração. Vocês, de fato, plantaram o trigo para muitos que estão aí comerem o pão. É uma nova fase, né? Porque a gente sabe, né, a dificuldade que era de fazer um rap, do rap Qual chegar... foi a pergunta antes da nova geração? O que você ouve? Sim. Atualmente. Então o que vamos o lá. Rap Hood ouve? Primeiro nela. Vamos lá. No momento, essa fase pandêmica... Sim. Fez eu dar um bom revival em tudo que eu tinha lá em casa. E tem bastante. Tem bastante coisa. Eu gosto muito de vinis, CDs, o fato de fazer rádio, né? Faz com que eu tenha muito material. Sim. Mas, ultimamente, por incrível que pareça, eu estou num momento que eu estou curtindo muito samba antigo, cara. Candeia, aquele disco Samba de Roda. Sim. Vamos brindar ao cansaço. Eu tenho ouvido muito esse álbum. Eu escuto muito Jorge Ben, Zeca Pagodinho. Na verdade, eu sou um cara que... No mesmo dia eu escuto de tudo. Eu acordo, eu ponho um Bob Marley, depois eu já ponho Public Enemy, depois eu já ponho John Coltrane, depois eu já ponho Zeca Pagodinho. Agora, das coisas novas, sim, eu escutei um álbum de um cara que é um ícone para nós, só que é um álbum póstumo, tá ligado? Que foi produzido por um artista chamado Estrel Elliott. Eu estou falando de James Brown. Sério? Tem um álbum novo dele, 2022. Mentira. Produzido por esse Estrel. Lá está escrito que é reimaginado por Estrel Elliott. Nossa. Mano, diz que é uma pancada, eu indico. É o novo do James. Com aquela mesma pressão? Sim, com a pressão dos bumbos e caixas pesados de hoje em dia. Nossa. É muito Fica mais louco. uma dica. Você veio aqui para dar boas dicas. Mais uma dica. E tenho escutado também os últimos álbuns do Nas. Sim. Ele ganhou o Grammy, o último Grammy, e ele soltou logo 2 álbuns assim seguidos. Sim. E eu sou fã desse rapper. É um rapper que é uma referência para mim. Eu curto o trabalho dele. Sim. Se identifica, né? Me identifico com o Nas. Eu curto. Como curto também Public Enemy, que é uma banda de cabeceira minha. Sim, né? sim. Eu estou sempre ali firmado. O seu top 3 de ídolos internacionais e nacionais? Ídolos internacionais. Public Enemy. Certo. Vamos ver um outro ídolo internacional. Eu já caguetei o Nas, né? Sim. Então, Nas e Public Enemy estão caguetados. Um terceiro ídolo? James Brown, mano. Falou dos 3. Falei dos 3. Falou dos 3. Agora, ídolos nacionais? Nacionais. Eu já caguetei alguns, né? Sim. Jorge Benjor.
Pô, muito forte isso. E Tá bom, coloquei vamos numa- nessa trinca aqui. Jorge Benjor, Martinho da Vila e Leci Brandão. Ilessi Brandão. Vamos nessa trinca. Mas tem uma homenagem a um. Teve um que eu não fui só um fã dele, eu sou um discípulo dele. Então eu nem ponho na lista porque ele foi o meu padrinho, né? Sim. Aí é... Deixa também. que diga, Sim. que pensa, que fale. Esse é o grande professor, eu devo muito também para Jair Rodrigues, né, cara? Ele meio que te apadrinha na trama. Eu tenho um Sim. lance assim, né? Sim, ele- Na época da trama. Ele realmente foi uma peça fundamental para que eu fechasse um contrato com a Trama. Para quem não sabe, a Trama é uma gravadora maravilhosa que abraçou vários artistas nacionais, entre eles o Rapping Hood, com aqueles Sim, discos, João Marcelo Boscoli e André Scheiman e Isso. Cláudio Scheiman. Isso. Essa rapaziada aí mudou minha vida, me deu uma oportunidade dourada. E uma oportunidade para nós também, né? Sim. De ouvir aquela música que não era enlatada, que não era o que as gravadoras queriam. Era o que a rua queria, o que o povo queria ouvir. Eles colocavam lá de um Lançaram jeito. mais de 3.500 títulos. Entendeu? Discos preciosos. Sim. Discos como Samba Raro, de Max de Castro. Sim. Que foi capa da Sim. Billboard, né? Muitos discos bons, mano. Discos do Simoninha, do Jairzão, da Maravilhosos. Leci, Sim. da Gal, Demônios da Garoa. Sim. Foram muitos artistas. Cláudio Zoli, esse cara tão Zoli, especial também. Sim. Então a Trama. Eu tenho esse CD até hoje. A Trama foi uma fase muito boa para mim e eu realmente devo para esse padrinho chamado Jair Rodrigues. Realmente ele foi uma luz no meu caminho. Eu costumo falar, eu falei até para o meu próprio pai Sim. que eu tive um segundo pai Que durante legal. um tempo. Se chamou Jair Rodrigues. Jair Rodrigues, nada mais, nada menos do que ele. Para a gente encerrar Caramba, essa. mano, eu fico arrepiado falar desse negrão. Porque era um ser de luz, né? Aquela energia dele era surreal, né? Sim. É o que você falou no começo do nosso papo. Se a gente chegar na idade dele com aquela Saudades. energia, né? Com aquela vivacidade. Saudades daquele sorriso do cachorrão. Do cachorrão. Um querido. E aí, repito, para a gente fechar, eu queria que você falasse, né, da nova geração, do rap. A nova geração do rap, eu me sinto, assim, bem feliz e me sinto representado também. Porque se nós, mais velhos, rappers da velha escola, tivéssemos feito tudo errado, não haveria uma nova geração, Sim. um novo time, um novo esquadrão. E veio uma nova geração pesada, muitos rappers bons. Sim. Posso falar meia dúzia deles. Emicida, Rashid, Rincon Sapiência, Sério. Flora Matos. E a Flora, ela, né, tá aí. Sim, eu gosto muito deles, dessa geração, desse time. Eu fico feliz, realmente fico feliz de vê-los brilhar, de vê-los atingindo o público, atingindo os streamings, os Sim. views, e levando o hip-hop para frente. A gente não vai ficar com 20, 30, 40 para É sempre. verdade. Eu estou chegando aos meus 5.0 turbinado. Que beleza. Então, ver essa geração, para mim, é uma honra. Eu não consigo ver vocês como velha escola, sabia? Apesar que eles estão me deixando mais velhos, que eu virei o mestre, o tio Rude, veinho Rude. Esses dias eu falei, vocês estão me deixando mais velho. O MC da Rio falou, você veio antes, Rude. Mas eu não consigo ver assim, vocês, ao mesmo tempo que estão há muito tempo fazendo, e para a minha geração tem muita importância, tudo que vocês fazem hoje ainda é muito contemporâneo, entende? Sim. É muito o que a gente tem que falar. É o samba do Guineto lá. Vanguarda. É de vanguarda. Então, assim,
e a linguagem também, o que vocês estão falando, o som que está rolando, sabe? Eu não consigo vê-los, né? Eu vejo como medalhões, sabe? A sua geração. Você vê, vocês né? conquistaram. Por exemplo, a música Rap do Bom, parte 2, a música que eu fiz com o Caetano. Tem partes da música Odara. A música está tocando há praticamente 20 anos, sem parar. Sim. Já entrei em 2 novelas da Globo. Olha isso. Babilônia e O Sétimo Guardião. Sim. Os DJs continuam tocando, as pessoas continuam postando. E eu percebo que, sem saber, uma vez eu fiz um programa da Gazeta que chamava A Máquina. É o Carpinejar. Sim. E ele, na verdade, ele falou uma coisa para mim que eu nunca tinha pensado. Ele falou que eu era tipo um visionário, uma pessoa que estava à frente. Eu nunca tinha me visto assim. Na verdade, eu acho que a nossa geração, a gente viu a tecnologia chegar, né? Sim. Viu os computadores chegarem, vimos os programas chegarem. Para quem produziu num Atari, hoje em dia gravar no Pro Tools. Você é louco. Então, assim, a gente tem, pelo menos eu tenho isso, muito isso de experimentar. Sim. Se permitir, né? Se permitir fazer um disco em que eu me divirta também. Fazer só coisas que já existem. E eu gosto muito de trabalhar juntando a eletrônica e os músicos. O boom bap, aquele bumbo e caixa da MPC. Sim. Com o Robinho tocando baixo. Eu gosto disso, com o Beto Repinique rebentando ali na percussão. É isso. DJ Luciano Isso. mandando brasa. E Rap Hood Futebol Club. é isso, eu gosto de experimentar musicalmente, de tocar com a banda. E gosto também quando eu estou ali com o Johnny, com o DJ Marco, Sim. o Possimente. Na verdade, eu acho que é isso que a gente queria lá no começo, né, Marcão? Que, inclusive, eu comentei a hora que eu ia chegando. Sim. Que eu passava na sua casa o dia inteiro, e o dia inteiro estava você e seu irmão tocando lá. É isso. Então, a nossa vontade de fazer música, de poder ser músico, Isso. poder fazer a nossa família entender que música era trabalho, Isso. né? E viver de música. Acho que esse era o nosso maior sonho. Exatamente. E eu só posso agradecer a Deus, mano. Eu sou um cara que eu não tenho mais como... Todo dia eu estou agradecendo. Eu sempre costumo falar isso, que eu não tenho o que reclamar. Deus foi bondoso comigo. Eu demorei para conseguir gravar, mas também, em compensação, depois que as minhas músicas saíram, eu tive oportunidades mágicas, oportunidades lindas. E eu só posso agradecer todos esses artistas que eu gravei, pessoas que eu amo, que eu gosto, e pude deixar minha mãe feliz. Cada um que eu gravava, eu ligava. Eu me lembro de uma ligação do Gilberto Gil para ela, quando a gente estava gravando. Me lembro de uma ligação do Tony Garrido, quando a gente gravou Cidade Negra, a música O Homem que Faz a Guerra. Nossa. A felicidade da Dona Beth em ver. Querida. Eu continuando, eu seguindo. E, assim, é uma dádiva, né? Poder viver do que a gente ama, poder fazer música, poder, enfim, viver de música, fazer trabalhos, poder estar em rádios, poder estar em TVs e difundir essa cultura, o hip-hop, poder representar o Possimento Zulu, a Zulu Nation, a Universal Zulu Nation, poder representar o nosso bairro, os nossos amigos, poder ajudar, de uma certa forma, algumas pessoas que a gente gosta, poder ligar para o meu velhinho, para o meu pai, perguntar se está tudo bem,
Eu acho que a vida é isso, mano. A vida é isso. Essa troca de energias. Sim. E eu posso dizer que, realmente, em termos musicais, realmente eu já tive oportunidades mágicas de trocas de energia e que a gente emana para o mundo, cara. Cada vez que eu chego em algum lugar, que as pessoas me conhecem, porque às vezes acontece algo engraçado, mas você não conhece ele. E eu falo, não, mas as pessoas não têm a obrigação de me conhecer. É legal quando a pessoa vai conhecendo assim também, toma conhecimento. Teve um negócio engraçado que aconteceu, Marcão. Um amigo meu dizia que o filho dele gostava muito de meu filho te adora, mano. Aí ele trouxe o garoto, era um molequinho assim, Sim. de uns 7, 8 anos, assim. Aí ele chegou lá com o molequinho lá no campo. Aí eu tava com a barba sem fazer, a barba branca, né? Eu tava ficando bem. Aí ele... O molequinho olhou pro pai e falou: esse velhinho canta rap. Só que aí o pai dele falou: canta, peraí que o pai vai pôr a música dele para você ouvir, você conhece. Aí o pai dele pôs, Rap do Bom Parte 2. Aí o molequinho abraçou minhas pernas e falou: você é o dono do rap. Foi muito engraçado. E é isso, mano. Ver uma nova geração chegar. Hoje estamos vendo Caveirinha chegando, Sim. entre outros. Ver também a rapaziada do funk chegando. Eu tive a oportunidade de gravar com o Neguinho do Cacheta, foi legal. Agora tem uma tô me galera preparando para falando. gravar com o Rariel. Sim. E é isso, cara. Eu não me preparei para isso. Eu só sei que eu quero continuar fazendo porque é muito bom. Bom Uma demais. vez eu vi o Jairzão falar numa entrevista que se ele não fosse cantor, ele ia dar um jeito de ser. E é isso, cara. Se eu não fosse rap rude, eu ia dar um jeito de ser. Porque... Mas não tinha jeito, estava no seu caminho, né? E em momento nenhum de toda a sua história, a gente percebe uma forçação de barra, né? A gente percebe que foi um caminho natural mesmo. Sim, que estava no seu caminho, que era para acontecer. E... É igual você, do Fonte da Nova Semente para cá. É isso. Marca MP na área. Samba rock da melhor qualidade. E a gente... É muito isso, né? Natural mesmo, né? A gente percebe que quando você faz com amor, sim, na raiz, mas amor, que é o que você falou. Você passava lá de manhã, tinha o som do pandeiro, à tarde tinha, à noite tinha. Todo tempo tinha, mano. Isso, porque o que a gente queria era expressar o que estava dentro da gente, guardado. Então era muito verdadeiro. E você vê, a gente, naquele tempo, a gente ouvia o Almig Neto, ouvia o Fundo de Quintal. Sim. Eu lembro, Arlindo arrebentando lá com o Fundo de Quintal, Mário Sérgio. E a gente jamais imaginava ter a oportunidade de chegar perto desses ícones. Verdade. E a vida nos mostrou que tudo é possível, que pretos periféricos podem vencer, podem conquistar. Sim. E eu acho que a mensagem de tudo que a gente falou aqui é isso. É isso. Você que tem um sonho, que mora numa periferia, que acha que você não pode. Você pode. Você pode, cara! É isso, mano! É sobre isso. Faz a todos. Foi uma honra, Marcão. Feliz estar aqui. Eu que agradeço. E, assim, segue firme nos propósitos, mano, que tu é um comunicador também. Assim como eu. Acho que a nossa comunicação sempre foi natural, né? Exatamente. Aprendemos durante a nossa caminhada. Sempre teve uma troca de muito respeito. Sim, eu vou estar sempre na audiência sua e do Você Pode. Por favor. Fiquem vocês também, hein? É só o começo. É só o começo. Quero aqui te agradecer em nome da MP Produtora. Que é isso, uma honra. Toda essa equipe aqui que te esperou aqui com todo carinho. Muito obrigado à equipe toda. Porque para nós, né, o que a gente comentou entre nós, tinha que ser com alguém de verdade. Porque aí vai no que a gente falou de amor, de fazer com amor.
de fazer com verdade, de olhar lá na câmera e saber que tem gente lá te vendo. Sim. E a pessoa perceber que tem uma verdade nossa. Tinha que ser com alguém que fosse de verdade. Então, eu quero te agradecer. Que é isso, eu que agradeço. Em nome da Manda um abraço pro Tizil, família, toda a família. Pode deixar. E minha mãe também mandou um beijão para você, né? Que você lembra daquele Muito feijão. obrigado por todas as colheres de chá. Então, te desejo sorte, luz, paz, felicidade para você e para sua família. Amém. Hoje e sempre. Tudo de bom. Isso já há algum tempo, né? Desde que éramos meninos, até ficarmos velhinhos, que tenhamos essa mesma sintonia, esse mesmo carinho, longevidade amor, é isso. É uma dádiva, né? Eu espero que a gente possa tirar a onda que esses mestres que a gente citou ainda estão tirando. Chegar na idade deles fazendo música bem. Já pensou, nós somos velhinhos bonitos. Já chegamos aqui, estamos ruins. Lindão. É isso. Então, aquele brinde com esse... Aquele brinde. Paz a todos. Forte abraço. Você pode. Você pode. Valeu.